Oi, pessoal, tudo bem? Como nós combinamos, eu estou aqui para poder fazer uma revisada no conteúdo de vocês, que já foi enviado. Nós trataremos um pouquinho do ECA, sobre regimento escolar, as mudanças na educação infantil e sobre a Fundeb, tá? Estou aqui estou com as minhas anotações de acordo com o material que eu enviei para vocês, para não fugir muito do tema. Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É todo aquele sistema de lei que trata da defesa da criança e do adolescente e dos seus direitos. Também é nele que é estipulado o que é criança, o que é um adolescente. E através dele nós temos a Constituição, que diz que criança é até os 12 anos incompleto e adolescente é dos 12 aos 18 anos, tá? Fica estipulado aí, então, o que seria criança, o que seria adolescente, porque às vezes as pessoas criam confusão com o termo na hora de especificar, tá? E é ali nesse ECA que fala sobre o dever da família, da comunidade e da sociedade em zelar pelo bem-estar dessa criança, desse adolescente e do seu acesso para a educação, à saúde, às suas necessidades. Porque antes da existência do ECA, a criança não era vista, a criança e o adolescente não eram vistos como pessoas provistas de direitos. Então, a partir dessa constituição do ECA, a elaboração do ECA, foi dado o direito a toda criança, a todo adolescente. Ele foi visto como um ser, né, um ser em formação e que é digno de verbas públicas para sua educação, para o seu lazer, para a sua saúde e para o seu contínuo processo e evolução como cidadão. Tá? E nisso nós temos que ter em conta que focam muito na questão da dignidade, da liberdade, da convivência familiar e comunitária. Na questão da convivência familiar, nós temos em conta que muitas crianças elas acabam sofrendo algum tipo de abuso dentro do seio familiar. Ainda que isso ocorra, há um acompanhamento para que esses familiares, esses tutores ou responsáveis possam ser direcionados a uma reeducação, possam ser redirecionados a um acompanhamento, porque em muitos casos isso acaba solucionando, em outros já não. Aí a lei ela atua de outra forma. Porque quando uma família é negligente com relação aos cuidados da criança e do adolescente, ela deve pagar por isso ante a lei. Ainda que o responsável não esteja praticando algo contra o bem-estar físico ou emocional da criança, mas ele sabe que aquilo está ocorrendo e ele é negligente com relação ao auxílio da criança, ele é penalizado. E não só os pais ou responsáveis, mas qualquer pessoa da sociedade, ela também se enquadra nesses padrões, tá? Lembrando principalmente o papel do professor. Se o professor ele se dá conta ou percebe que o seu aluno, o menor de idade, ele esteja passando por algum processo que dá indícios de abusos, de maus tratos ou privações, ele é responsável por encaminhar essa situação. Caso ele seja omisso, ele também pode ser enquadrado nesse setor de negligência. Com relação à proteção e à vida, a legislação ela tem políticas públicas voltadas para a mãe, gestante, né, para aquela criança poder ter essa assistência desde o útero. Então, a mãe ela vai ter todo o acompanhamento pré-natal, inclusive depois do parto também, né, o pós-natal, ela vai continuar recebendo
esses acompanhamentos, e caso de repente a mãe não apareça, não volte, há situações onde deve-se ir em busca dessa mãe para dar uma continuidade nesse tratamento. Ela não fica abandonada nesse período, seja lá qual for o problema ou a especificidade desse momento, ou assim dita a lei. Né? Com relação à adoção, toda mãe ou gestante que deseja colocar o seu filho em adoção, seja ela por opção própria ou seja uma mãe em privação da liberdade, ela é direcionada aos órgãos responsáveis, né, aqueles responsáveis pela infância e pela adolescência, mas sem constrangimento. Ela deseja colocar o filho em adoção, então ela é direcionada. Tá certo que nesse período ela vai ter acompanhamento psicológico, ela vai ter toda uma atenção aí para acompanhar nesse processo, para ver se realmente é o que ela deseja ou se a situação pode ser sanada de alguma outra forma. Se fala também sobre o direito da liberdade da criança com relação ao ir e vir. Nós temos que lembrar que o ECA ele foi criado lá nos anos 90 e ainda tinha muito reflexo da ditadura. Então, com respeito a lugares específicos onde as pessoas muitas vezes não podiam frequentar, esse direito foi resguardado com relação às crianças e adolescentes, o direito de ir e vir, de ter a liberdade para frequentar lugares públicos, lugares onde ela tem convívio social. E dentro disso também a sociedade deveria e deve estar muito atenta para a denúncia de qualquer dano, seja físico, seja psicológicos e seja a questão da privação do seu direito de ir e vir, a sua privação de liberdade. Fica garantida também a convivência do menor com pai ou mãe, ainda que este esteja em um contexto privado da liberdade. Tá? A criança e o adolescente têm direito de visitas periódicas, então tem o direito de todo um acompanhamento nesse caso. Em caso de questões de famílias substitutas ou mediante a guarda, tutela, tem todo um acompanhamento e a recolocação ela é vista e acompanhada. Tá? Com relação à proibição de trabalho de menores, fica proibida o trabalho de menores de 14 anos, e a partir de 14 anos ele pode realizar algum tipo de trabalho, mas desde que seja na função de jovem aprendiz, tá? Porque aí é cuidar do direito do jovem, do adolescente, de poder continuar cumprindo com as suas funções educacionais, com respeito às suas demandas escolares básicas. E com relação aos direitos à educação, é importante ressalvar que a educação é um direito que está ali, previsto em lei, ele é obrigatório, público, gratuito, ele é o acesso é universal, a garantia de vaga, toda criança tem que ter a garantia de vaga na escola mais próxima da sua casa. Nós sabemos que em muitas situações isso não é possível, não ocorre, mas é o que a lei estipula e era o que deveria ser cumprido. A questão da garantia de material, transporte, alimentação e a igualdade de acesso a essa escola. Tá? Toda criança tem o direito irrevogável da educação, do estudo em si. Referente à educação, é pleno desenvolvimento, a criança pode e deve se desenvolver como pessoa, como um ser em formação, ela deve ser orientada ao seu direito de cidadania, né, os seus direitos e deveres e uma qualificação profissional. Então, ela vai sair dali qualificada para um âmbito de trabalho.
Mas lembrando que não é só isso. O direito pleno de desenvolvimento dela deve ser lembrado e deve ser respeitado, assim como o da cidadania. Lembrando que a educação é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, essa lei já é válida, já está em vigor e nós ainda temos pessoas que confundem, então devemos lembrar que é obrigatório dos 4 aos 17 anos, tá? No início deste ano, nós tivemos algumas mudanças, algumas alterações. Uma foi lá no artigo 8A, onde diz sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Na primeira semana de fevereiro, geralmente se trata sobre esse tema. Aí o governo geralmente orienta ou direciona verbas, encontros, palestras, seja em escolas, seja em espaços públicos, referente a isso. E outras instituições podem colaborar também, seja ela centro social, seja ela ONG, seja igreja, enfim. De todas as maneiras, nós devemos reforçar essa semana da prevenção da gravidez na adolescência, porque o Brasil tem índices muito elevados. Ele tem o índice mais elevado de toda a América Latina, inclusive do Caribe. Tá? É interessante comentar que essa proposta, essa alteração, ela foi proposta por uma senadora aqui do Mato Grosso do Sul, a Marisa Serrano. Então, é uma iniciativa bastante interessante, bastante boa e que deve ser trabalhada. Inclusive, ela pode ser trabalhada nas nossas aulas, tá bom? O artigo 83, que também foi uma modificação, que nenhuma criança e adolescente poderá viajar fora da comarca. Ninguém menor de 16 anos pode viajar fora de sua comarca, desacompanhado ou sem uma autorização judicial. Não só autorização dos pais, mas uma autorização judicial, tá bom? E o artigo 132, que fala sobre cada município deve ter o seu conselho tutelar, né? Composto por 5 membros, e geralmente esses membros, eles passam por uma avaliação de conhecimentos e depois uma votação, que é feita pela população de onde ele mora, a população local. Agora, partindo lá para a questão do regimento escolar e currículo. O regimento escolar é um conjunto de normas. São aquelas normas que vão ser relacionadas à questão administrativa, pedagógica, didática, disciplinar. É o regimento que vai orientar a escola com relação ao seu funcionamento. Tá? E no momento dessa construção, deve-se sempre pensar no aperfeiçoamento e na qualificação da educação. Deve ser visto de uma forma democrática, eles devem pensar também, na hora de elaborar, pensar sobre a participação da comunidade e fazer valer aquilo que foi determinado no PPP. Tá? Com relação aos currículos, o currículo é aquilo que abrange a experiência, a aprendizagem. Então, no currículo nós vamos ver os conteúdos, o que cada série ou cada etapa vai estar estudando, mas não só os conteúdos em si, assim também como o que nós queremos que o nosso aluno desenvolver o potencial máximo dele, trabalhando junto com esses conteúdos. E é no plano de ensino que a gente vai se organizando para poder traçar esse nosso caminho. O plano de ensino deve ser algo flexível, que possa ser mudado caso haja necessidade, mas ele também deve ser bastante objetivo, para a gente poder estipular nossas metas, o que nós queremos que os nossos alunos alcancem nesse período e aquilo que nós queremos também como professores queremos lograr no decorrer das aulas.
Com relação à educação infantil e algumas mudanças que nós tivemos. A Lei 12.796 de 2013, ela altera a LDB número 9.394 de 1996. Então, é nela que está contido que a criança com 4 anos de idade deve ser matriculada na educação infantil. Então, aos 4 anos, a criança já vai para a escola. Tá? Assim, o ensino básico é constituído dos 4 aos 17 anos. Lembrando que o ensino básico é obrigatório e gratuito. Tá? Gratuito, eu digo, mesmo quando haja alguma impossibilidade do aluno estudar em alguma escola pública perto da sua casa ou na sua região, ou não tenha uma forma dele ser assistido e existe uma escola particular, uma rede privada próxima, ele deve ser matriculado ali, mas o seu ensino vai ser gratuito, ele vai ser amparado por essas políticas públicas, tá? Ele vai ter alguma assistência com relação a isso. Agora, no caso da educação infantil, ela precisou sofrer algumas alterações com relação a toda a sua estrutura. Primeiro, com a frequência que a criança passa a ter a necessidade de ter um número mínimo de frequência, se fala sobre 60% de frequência na educação infantil. O calendário escolar, ele deve ter um mínimo de 800 horas e 200 dias letivos. A avaliação, que a criança ela é avaliada, mas ela é avaliada através de fichas, através de observações, através de anotações, onde descreve o desenvolvimento da criança. Tá? Mas isso não significa que isso sirva como retenção ou para a promoção da criança, ou seja, não reprova, nem quando ela for passar para a primeira série, para o primeiro ano. E essa documentação, ela deve estar organizada, porque quando for necessário, ela deve estar disponível para haver para testar o processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. Tá? Com relação da educação docente para essa etapa da educação infantil. É muito importante lembrar que é uma etapa onde a criança ela precisa de estímulos para estar se desenvolvendo. E na questão do estímulo, o professor, que há algum tempo atrás era considerado como cuidador, já que esses lugares eram responsáveis simplesmente por cuidar das crianças, hoje ele passa a ter uma visão diferente, que é o cuidar e o educar. Então, tem uma meta também da formação profissional dos professores e que ela deve abranger um ensino superior. Tá? Então, a qualificação deve ser a nível superior e voltada para o desenvolvimento da criança. Ok, com relação a essa parte, era o que eu gostaria de ter dado uma ênfase, né? Porque depois vocês vão consultar o material de vocês e vão ver alguns detalhes a mais, mas já vão conseguir responder com tranquilidade a atividade proposta, tá? Com relação ao Fundeb. O Fundeb é um fundo, o antigo Fundef, né? É um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Essa parte da valorização dos profissionais da educação não entra na sigla, mas é uma parte muito importante também, ao qual ela também está destinada. O Fundef, como o nome já diz, é um fundo onde geralmente ele é arrecadado pelos estados, pela União, pelos municípios, e a contribuição ela fica distribuída da seguinte maneira: os estados e municípios eles contribuem com 25% da sua receita, né, destinada aos impostos. E a União ela fica responsável por 18%
dessa numeração. O que acontece quando uma cidade, um estado acaba tendo uma contribuição de impostos baixa? Aí a contribuição vai ser menor. Se é 25% de tudo isso, o que eu faço? Eu tenho uma outra cidade ou um outro estado que geralmente ele é mais rico e ele arrecada um valor mais elevado. Para não ficar uma coisa injusta de acordo com as cidades ou regiões, tem uma redistribuição desse valor. Ou seja, cidades que recebem uma quantidade maior, elas acabam destinando para outras cidades, outras regiões que têm um redirecionamento menor com relação a esses fundos. Tá? E ele acaba sendo redistribuído de acordo com o número de alunos por escolas. Então, nós pensamos dessa maneira. Se fôssemos arrecadar em lugares mais pobres, a educação ficaria muito defasada. Assim como sabemos que temos uma contribuição melhor em outras regiões, para que um não fique mais defasado que o outro, nós acabamos equiparando para poder haver uma redistribuição mais justa. É o Fundeb também que apoia e acaba auxiliando, né, com a questão de pagamento de professores, não só o pagamento em si, mas o apoio aos profissionais da educação. Ele fica destinado a todas as escolas, né, da educação básica, seja ela na educação infantil, na modalidade regular, educação especial, na EJA, educação profissional, seja nas zonas urbanas, zonas rurais, enfim, não importa se é turno integral, manhã, tarde, noite, todos da educação regular acabam recebendo esse benefício. E ele foi regulamentado em 2007 e sua validade é até 2020. O que acontece quando chegar 2020, né, com esse fundo, com esses recursos? Alguns especialistas comentam que ele já está sendo trabalhado, já está sendo pensado nisso. E a ideia não é que ele acabe, mas que sofra algumas alterações ou possivelmente seja melhorado. Porque sem esse auxílio, realmente a educação entraria num estado bastante crítico. Então é provável que se dê continuidade, tá bom? Então, era só uma explanação sobre o que vocês precisavam ter em conta. Vocês já têm no e-mail de vocês as orientações para responder a atividade avaliativa. Também tem o material em PDF. Espero que façam uma boa leitura, tenham boas reflexões e nós nos vemos na próxima aula, na semana que vem, tá bom? Um abraço.